boas-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e se você é novo por aqui, eu já adianto, esse tema aqui vai valer muito a pena você ficar até o final. E também, esse tema não é só para você, compartilha com um colega do trabalho, seu chefe, amigos, até inimigos, porque eu tenho certeza que também vai trazer insights para essas pessoas. Hoje, qual que é o título que já diz muita coisa? Além do lucro, a importância da ética e diversidade nas organizações. Hoje eu vou bater um papo com um colega que tem uma história linda e eu posso chamar de colega porque realmente nós trabalhamos muito próximos, e aí eu vou contando ao longo do episódio. Ele que é CEO e fundador da empresa Conduru, consultoria Diversidade, Equidade, Inclusão, Ética e Desenvolvimento Humano. E ele é PCC, porque a gente já falou muito aqui desse tema, Professional Certified Coach e mentor coach pela ICF, que também tivemos aqui, para quem ainda não assistiu, o episódio com a Camila, que é a presidente da ICF, graduada em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Empresarial, extensão em Negociação e Sustentabilidade. Possui em sua trajetória profissional mais de 40 anos, que não aparenta, já foi um tema aqui dentro do estúdio, de experiência em organizações nacionais e internacionais, professor convidado da Fundação Dom Cabral, e olha que honra esse aqui, escolhido pela Forbes Brasil em 2021 como uma das 10 pessoas 50 mais que se reinventaram e criaram novos negócios. A parte que é a nossa base, ele é pai de 4 filhos e avô de 2 netos, Davis Rezende Filho. Uma honra ter você aqui no Cara e Coragem. Honra é minha, Fernanda. Prazer enorme, delícia. Muito feliz. Que bom, que bom. E para quem está nos ouvindo, tem muita intimidade aqui, tá? Porque a gente já começou aquecendo o bate-papo e, de fato, vai ser um bate-papo, que eu acho que tem muitos temas que nos unem, muitos temas que os olhos brilham, mas eu gosto sempre de começar, Davis, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, sabendo quem que é o Davis, quais são as influências da sua infância que até hoje você carrega como algo que, de fato, são sólidos, são nossas raízes. Nossa, começamos bem. Começamos aquecidos, é tipo isso. Começamos bem. Bom, eu tenho 62 anos, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu nasci negro, eu sou negro e eu vou morrer negro. Então, vamos começar por aí, né? Tem muita coisa para a gente falar disso. Eu sou nasci em classe média baixa, aqui em São Paulo. Meu pai era funcionário público, minha mãe telefonista. Meu pai morreu já há 42 anos, então não tive tanto contato com ele. Minha mãe faleceu há uns 12 anos, mais ou menos. Mas é muito, muito legal esse tema que você trouxe, porque o que a gente traz nas raízes, né? Quais são os valores nossos, os valores familiares, né? O que realmente faz sentido para a gente. E eu lembro muito meu pai, né? Apesar de eu ter 18 para 19 anos quando ele morreu, ele falava algumas coisas para mim, e uma delas eu guardo até hoje como se fosse um mantra. Né? E ele falava assim: filho, nós negros precisamos trabalhar o dobro, estudar o dobro, mas temos que fazer tudo certo, não podemos errar. Mas tem que fazer tudo com muita ética e integridade, e nunca baixe a cabeça. Então, isso é forte. Muito forte, muito forte. E eu tive um problema com isso, porque foi aquela coisa: não podemos errar. Então, o erro para mim, na minha carreira, na minha vida, foi muito duro eu vivenciar com o erro. Tá? Até que isso vai passando. Chega um determinado momento e fala assim: não somos infalíveis. Ninguém é infalível. Ninguém. Somos seres humanos, né? Sim. Então, a gente falha. E se a gente falha, a gente recomeça. Né? Então, esse é um mantra muito forte, mas para mim, esse pedaço me pegou mais. Né? Todos os outros, porque ele é forte em qualquer sentido. Com né? certeza. Mas é isso, então tem essa base muito forte. E minha mãe também era bastante rígida, bastante, não vou dizer dura, era carinhosa, tá? Mas era bastante rígida na educação. Valores fortes, né? Eu tenho uma irmã um pouco mais velha que eu. Enfim, assim, essa família, né? Família, né? Família, Todos nós família. temos os nossos casos de família. E como que esses traços de origem, Davis, eles conversam com a trajetória profissional? Como que você foi encaminhando sua trajetória? Foi algo muito bem planejado ou algo que foi se estruturando? Eu acho que eu tive um planejamento no início. Tá. No início mesmo.
Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Não era aquela coisa assim, olha, filho, você precisa começar a trabalhar para ajudar aqui em casa. Não, não chegou nesse momento. A gente tinha, não aquela vida privilegiada, aquela coisa que não se tem, né? Porque negro não tem vida privilegiada também, né? Mas, enfim, não era aquela obrigação de começar a trabalhar. Mas eu, quando deu 15 para 16, eu falei, vou procurar emprego. Eu estudava pela manhã, passei minha escola para a noite, o famoso colegial aquela época. Sim. Passei para a noite e avisei em casa, ó, vou começar a estudar à noite. E minha mãe, ó, por quê? Porque eu vou trabalhar. Mas por que você vai trabalhar? Porque eu quero. Então, isso foi muito planejado. Eu comecei a trabalhar. O primeiro salário que eu recebi, eu cheguei em casa. Naquela época, as contas... tem muita gente que ainda faz isso, né? Mas assim, as contas a pagar ficavam num lugarzinho. Sim, na específico. Sala. Aí eu olhei ali, eu peguei a conta de luz, peguei o condomínio, falei assim, vou pagar. Então, iniciativa própria. Própria. Tá. Né? Então, foi uma coisa assim, meu primeiro salário foi, tudo bem, minhas coisas, mas também para pagar alguma coisa em casa, sem ninguém pedir. Então, como é que eu digo do planejamento? Eu comecei a trabalhar muito, seguindo esse mantra do meu pai. Sim. Muito. E eu cresci muito rápido. Eu com 18, não, já tinha 19 anos, eu já era gestor de pessoas. Olha. Com 19 anos. E isso até hoje. Uhum. Isso até hoje. Então, eu sempre fui ambicioso, né? Mas ambicioso, ok. Né? Eu falei, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser bom nisso. Enfim, eu quero crescer, eu quero ser feliz. Porque tem muita gente que quer crescer pisando no pescoço dos outros. Sim. Mas eu queria crescer sendo feliz. E eu acabei casando com 21 anos. Com 22 eu já era pai. Então, eu tenho um filho de 40. O João tem 40 anos. E comecei, de novo, tudo muito cedo, né? Isso não foi tão planejado, ter os 4 filhos, tá? Tá bom. Os 4 não. Os 4 não. Assim, desse formato, tá bom. Isso não. Não, isso não, né? São presentes da vida, São né? Presentes da vida. E eu acabei passando por várias empresas. Sim. Né? Então, para mim, isso foi uma experiência sensacional. E o que, dessas várias empresas, Davis, em que você esteve, o que não era negociável para o Davis? Pegando isso até do mantra, né? Com muita ética e integridade. Eu saí de empresas porque, primeiro, eu achei que estava na hora. Uhum. Né? Tem empresa que eu trabalhei 1 ano, tem empresa que eu trabalhei 13 anos. Né? Mas aí eu tinha um problema, Fernanda, que poucas pessoas sabem. O cheiro do lugar começava a me incomodar. O cheiro. Eu saía do elevador, entrava na empresa. Esse cheiro não está legal. E não era um cheiro de coisa estragada, de falta de limpeza no lugar. Não, mas era o cheiro que tinha na empresa, sei lá, que vinha dos móveis, ou que vinha da sala. Sabe que isso, para mim, era uma coisa muito séria. Eu falei, acho que está na hora de ir embora. Esse era o indicador? Esse era um indicador. Tá. Aí eu começava a medir os outros indicadores para tomar uma decisão. Sim. Que a gente precisa fazer isso, né? Então, os outros indicadores é assim, estou crescendo. Qual é a perspectiva de crescimento daqui a 1 ano, 2 anos? Né? Como é que está o mercado? Aí eu começava a olhar o mercado, conversar com as pessoas, que eu tenho um relacionamento muito legal, Sim. Conheço muita gente, isso para mim é muito legal. Aí eu começava a conversar com algumas pessoas e começava a perceber alguns sinais, por exemplo, dentro da organização. Pode ser de ética, pode ser de postura, Sim. Né? Aí eu falei, acho que está na hora. Então, tomei muitas decisões nesse sentido, mas nunca fiquei sem trabalhar. Nunca fiquei. Porque com 4 filhos, como é que eu vou ficar sem trabalhar? Não, e com essa energia, Davis, também, que você tem natural, não dá, né? Eu vou falar assim, vou ficar em casa. Pedir demissão, vou ficar um mês na praia, vou fazer alguma coisa assim e tal. Não, era assim, tudo muito certo. Saía de um lugar, normalmente tirava uma semaninha para recarregar a bateria e ia para o outro. Sim. Tá? Isso foi muito sério para mim, né? Muito importante de eu ter mudado de empresas. Não que eu te recomendo que as pessoas fiquem pulando de empresa em empresa, mas para mim foi muito importante, porque eu conheci muita gente, eu conheci muitos processos, já fiz de tudo na vida, e todas as vezes que eu saí foi para um crescimento profissional e financeiro. E aí eu vou pegar um gancho, para quem está nos assistindo, eu e Davis, nós trabalhamos no Banco Itaú,
na mesma época. Não fala quando. Não fala, não tem necessidade, gente, não tem. E também não dá para sorrir muito aqui. Mas, nessa época, eu comentei com o Davis que tem uma história engraçada, porque ele era o head de uma área chamada Ombudsman. E as pessoas achavam que o Davis era o Ombudsman, e às vezes mandavam um e-mail falando, Senhor Ombudsman. Davis, contando um pouco, qual o desafio de ser o head da área Ombudsman, para quem nem nunca teve contato? Sim, o Ombudsman, né? O Ombudsman, o que significa primeiro essa palavra, né? Significa o ouvidor. Perfeito. O ouvidor interno, né? Então, eu fui responsável por essa área, eu criei essa área lá no Itaú e fiquei responsável por essa área por 8 anos. Sim. E eu tinha também o chapéu de ética e o ombudsman do banco. Ética, o que era? Apoiar na atualização do código de ética, montar os comitês de ética, fazer treinamentos sobre ética, palestras sobre ética e montei o ombudsman também. O ombudsman, muita gente hoje conhece como canal de denúncia nas empresas, ou canal de escuta, ou canal de ética, cada empresa tem um nome, ou canal de relatos, né? Então, eu tinha uma área bastante grande, né, para cuidar disso, porque nós recebíamos os desconfortos dos colaboradores do banco, não clientes. Perfeito. Tá? Era só interno. Então, recebíamos os desconfortos, as manifestações. Eu não falo denúncia. Tá. Porque pode ser que vire uma denúncia pela gravidade, né? Mas era o desconforto ou a manifestação daquela pessoa. Então, nós recebíamos isso, nós cuidávamos disso. A gente fazia o tratamento disso, ou apurava eventual denúncia e depois fazia as recomendações necessárias através de um relatório. Era independente. Eu era completamente independente. Tanto é que nos últimos 4 anos, para reforçar essa independência e autonomia, eu passei a me reportar ao presidente do banco. Sim. Né? Eu fiquei 2 anos com o presidente e 2 anos com outro presidente. Porque eles mudaram, um com o Roberto, depois com o Cândido. E eu fechei com chave de ouro minha carreira. Nossa! Né? Eu já estava aposentando, né? Depois que eu me aposentei ainda, fiquei mais uns 2, 3 anos no banco, aí eu saí. Né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, então me aposentei cedo. Cedo. Bem cedo. Né? Então o Ombudsman era isso. Né? Ainda, ele funciona até hoje e muito semelhante à criação dele. É um grupo grande que atua em todas as áreas do banco, inclusive nas unidades internacionais. Foi uma escola. Tenho certeza. Foi uma escola. Realmente foi uma escola e eu adorava isso, apesar de ser tenso. É isso que eu ia falar. Não é um tema tão tranquilo de lidar. Não é. Mas eu tentava fazer com leveza. Sim. Né? Deixando realmente claro o que é e o que não é correto. Sim. Né? E é uma posição muito difícil. A gente tem que estar com uma cabeça muito boa para dormir bem à noite. Sim. Porque no fundo, a gente julgava alguma situação. E quem somos nós para julgar as pessoas? Né? Desde lá a gente já tinha vieses, né? Sim, vieses temos. Sempre. Sempre. A todo momento do nosso dia. Sempre. E aí eu vou entrar ainda nessa pauta, mas queria muito aproveitar essa experiência, porque a sua transição foi uma transição muito fluida, né? Uma transição onde você estabelece ali quais são os seus pontos fortes, suas raízes, e aí você funda a Conduru, que dá exatamente a continuidade, só que num papel diferente. Isso foi muito bem estabelecido ou foi se estabelecendo ao longo do processo? A gente falou de planejamento, né? Sim. A gente falou de planejamento no começo. Eu falaria isso, que o início da minha carreira foi muito planejado, né? Para onde eu vou, o que eu vou estudar, né? Que empresa que eu vou, porque naquela época a gente escolhia. Sim, a gente escolhia a empresa. E na saída também eu tive que me planejar muito. Porque eu já estava aposentado, já tinha um planejamento financeiro razoável, né? Apesar dos 4 filhos, minha mulher sempre trabalhou e tudo mais. E eu falei assim, bom, tá na hora. Eu fiquei mais ou menos, Fernanda, acho que 1 ano e meio para 2 anos me planejando. Tá. Porque assim, tudo bem, eu paro. Com 56 anos eu parei de trabalhar. Mas só um parênteses. Formalmente. Tá na hora de parar, é por uma questão da sociedade, da sua aposentadoria, ou o seu sentido dizia, é agora o momento? O meu sentido dizia que era agora o momento, e principalmente porque eu queria sair bem. Perfeito. Entendo, muito bem. Sair bem, porque quando chega em determinada idade, isso não é um privilégio do Banco Itaú. Sim, todas as empresas. Todas as empresas. Aí, de repente, você está indo bem. Quantas situações eu já vi? O Deis vai tocar um projeto. Aí eu não queria passar por situações
Eu falei assim, nossa, eu posso fazer mais. Sim. Eu posso fazer mais, né? Nada contra a organização, muito pelo Sim. contrário. Uma casa maravilhosa. Mas eu falei assim, está na minha hora. Está na minha hora de escrever um outro capítulo na minha carreira. Sim. Eu não quero ficar em casa de pijama e chinelão. Eu não ia aguentar, de Não, forma tem alguma. muito ainda para De produzir. forma alguma. Então, aí eu resolvi criar a Conduru. Né? Como nasce a Conduru? Como nasce a Conduru, eu estava assim, de novo, neste planejamento Perfeito. de saída, e eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vou dar aula. Eu falei, não vou ter paciência. Porque eu já dei aula, né? Já dei aula em pós, em algumas aulas mesmo da graduação, e eu não tenho paciência. Realmente eu não tenho de preparar aula, de dar aula, de olhar trabalho, de eventualmente prova. Eu não é minha praia. Apesar de eu já ter feito, eu não gosto muito. Eu falei, eu gosto mesmo de cuidar de pessoas. Sim. Minha vida sempre foi essa. Eu sempre fui gestor de pessoas. E eu comecei a olhar o que poderia fazer sentido comigo. Aí eu descobri o coach. Aí eu fiz uma escola de coach, eu fiz pelo EcoSocial, me formei no EcoSocial há 11 anos, e eu abri a Conduru para ser uma consultoria de coaching e mentoring. Tá. Eu tinha um escritório bonitinho, pequenininho, que atendia meus clientes e tal. Aí eu recebi um chamado. Eu diria que foi literalmente um chamado. Bom, aí eu saí do banco, né? Enfim, eu abri a Conduru, tudo certinho. Aí eu cheguei para o presidente do banco e falei assim, olha, tá na hora de ir embora. Não, você não vai. Eu falei, não tá na hora. A fila andou, coloca outra pessoa com outra energia, etc. Porque eu quero... Sim. Aí foi essa história que eu falei de... como é que é escrever um outro capítulo na carreira, né? Sim. Demorei ainda 8 meses para sair. Tá. Porque teve todo um processo ainda de sucessão e tal. Saí super bem, com festa, com homenagens. E montei realmente a Conduru. Aí eu chego na Conduru e eu ficava assim, bom, hoje eu não vou fazer nenhuma palestra, hoje eu não tem reunião, chega um cliente, eu atendo, passou um pouco, ele vai embora. Não é que não dá trabalho, dá trabalho ser coach ou mentor. Mas aí eu falei assim, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais, né? Com energia, com saúde, felizmente, eu falei, quero fazer mais. Eu comecei a receber alguns chamados de pessoas assim, Davis, você foi um executivo no mercado financeiro, um negro, que chegou bem alto. Você quer contar sua história aqui no evento que a gente vai fazer? Quer participar da nossa roda de conversa? Foi assim, eu fui começando a participar de roda de conversa, em eventos, etc. É uma missão. Eu tenho que falar sobre isso. Sim. Eu tenho que falar do protagonismo do negro no mercado. Eu fiz uma escola pública, eu fiz uma faculdade de terceira linha. Eu não falava inglês, não falava espanhol lá atrás. Mas eu tive que correr. Eu falei, se eu quero crescer neste mercado, se eu quero crescer profissionalmente e dar boa base para meus filhos, para minha família, eu preciso me formar. Aí eu fui para a GV, fazer meu MBA. Eu fui estudar inglês, eu fui estudar espanhol. E fiz outros cursos que me deram uma base muito legal. Tá? Aí, quando eu saio e quando as pessoas começam a me chamar para fazer palestras e tudo mais, eu gostei. Eu falei, bom, mas tudo isso tem a ver com o quê? Com diversidade. Comecei a estudar diversidade, equidade e inclusão, trouxe uma pessoa para a Conduru. A coisa foi crescendo, eu trouxe mais uma pessoa para a Conduru. Então, a Conduru ficou com 3 pilares, né? Um pilar de coaching mentoring, que eu faço até hoje, poucos, né? Para fazer com qualidade. Um pilar de governança de ética, que é muito semelhante ao que eu fazia no banco. E um pilar de diversidade, equidade e inclusão em todos os aspectos quando a gente fala deste tema. Sim. Tá? Então, foi daí que nasceu a Conduru. Ela já existe há 7 anos. E o tema de estudar diversidade versus você se colocar nesse papel e poder contar a sua história, Sim. Davis. Como que essa narrativa, você já tinha se percebido? Você já tinha percebido ali os vieses quando você era o ponto? Ótimo ponto, Fernanda. Gostei de você ter perguntado isso, porque faz eu lembrar situações, porque em todas essas organizações que eu trabalhei, basicamente mercado financeiro, eu atingi posições de diretoria, superintendência e tal. E sempre eu era o único negro na mesa, na reunião, para tomar decisão. Único. E aconteceu uma coisa comigo. Eu me embranqueci. Literalmente. Aí, quando eu comecei a ter contato com isso, nesse chamado, por isso que eu falo que foi um chamado, né? Aí eu comecei a me enxergar e comecei a falar sobre isso, sobre raça, etnia, sobre preconceito, sobre discriminação,
falava isso com muito... Eu falo muito sobre isso, eu gosto muito. E tive que estudar sobre isso. Sim. E quando eu comecei a fazer isso, minha ex-mulher é branca, loira, de olhos verdes. Aí, quando eu comecei a falar assim, nossa, você está falando agora sobre diversidade, você está estudando isso, você está falando sobre negro? Eu falei, é. Aí ela fez assim, você descobriu que você é negro? Porque você se achava branco. Porque você foi contaminado. Não estou dizendo que é uma doença, nada disso, mas eu fui contaminado pelo sistema. Sim. Ela falou assim, parabéns, que agora você descobriu que é negro, vai em frente. Para mim foi um... Marco. Foi um marco. Isso já faz o quê? Uns 7 anos, mais ou menos. Né? Então foi um marco. Legal isso que você fez, lembrando. Eu tinha até esquecido dessa passagem, né? E para mim, quando eu vejo hoje algumas situações, eu falo assim, caramba, essa pessoa tá como eu? Sim, sim. Né? E hoje que a lente é uma lente com foco para esse tema, o que você tem encontrado, Davis? Quais são esses chamados que têm vindo para a Conduru no aspecto específico de diversidade com zoom em raça? Eu fico muito preocupado com algumas empresas que nos procuram, tá? Tem empresa que nos procuram que quer trabalhar com diversidade, equidade e inclusão de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Esse é um prazer trabalhar com a empresa. Sim. É um prazer, porque a gente faz desde o censo demográfico de diversidade, para a empresa entender quem ela tem, para montar plano de ação, para criar comitê de diversidade e inclusão, para criar grupos de afinidade, políticas. Então, isso, quando a empresa tem essa preocupação genuína, é uma beleza. Sim. Só que tem um outro grupo de empresas também, que são empresas que querem fazer isso só para aparecer bem na foto. Sabe, para ter números para mostrar no relatório de sustentabilidade, ou para mostrar para investidores, para mostrar para o mercado, mas que é só da boca para fora. Sim. Que não quer trabalhar profundamente com esse tema. Nós já falamos não para empresas dessas. Tá. Porque assim, às vezes, dói. Sim. Tá? Mas às vezes a gente faz. Por que a gente quer fazer? Para que ela venha para esse outro lado. Sim. Para que daquele trabalho a gente consiga que ela passe a ser uma empresa séria. Nesse sentido. E às vezes acontece, às vezes não, tá? Mas às vezes acontece. E a gente vê muito isso, essa mudança na área de diversidade. Antes, as pessoas não se preocupavam. Eu estou dizendo mesmo a alta liderança da empresa não se preocupava. Hoje não, já faz um tempo, começou a se preocupar mais. Sim. Por quê? Porque tem os grupos de afinidade. Porque se não se preocupar, a sociedade está cobrando, o mercado está cobrando. E trabalhar com diversidade, equidade e inclusão é fazer o certo. É um imperativo moral a gente trabalhar com isso. O Brasil é um país muito desigual. Sim. É um país muito diverso. O que está na mão das empresas tem que fazer. Por isso que quando a gente fala além do lucro, eu sei, eu sou contador. Né? Acho que eu nunca fechei um balanço, né? Porque eu acabei indo para uma área completamente diferente. Mas a última linha do balanço tem que ser azul. Sim. Senão, o que o dono da empresa vai fazer? Ele demite o pessoal de diversidade, vai demitir o pessoal de sustentabilidade, o pessoal que está tocando ISD, porque ele acha que é perfumaria. Sim. Até quando tem um escândalo. Quando chega um escândalo, empresas familiares tradicionais que demoraram 50, 100 anos para crescer, não cuidou bem disso, nem de uma crise em diversidade, ou mesmo em ética, ou compliance, governança, vai para a rede social. Sim. E o que acontece? Em 5 minutos, 10 minutos, a reputação e a imagem da empresa vai embora, que demorou décadas para ser criada. Então, tem que ter essa preocupação. E se a empresa faz isso só da boca para fora, o primeiro stakeholder, né, que vai negar isso é o público interno. Sim. Porque o colaborador, a pessoa colaboradora vai falar assim, não é essa empresa que eu trabalho. Não. O que está contando naquela revista bonita não é o que eu vivo aqui. Não é o que eu vejo no meu dia a dia. Sim. Então, por isso tem que ser sério. E se começar, não dá para parar. Não tem como voltar para trás, né? Vai para frente. Faz o plano, segue. Porque o mundo mudou. Sim. Né? O mundo continua mudando. Sim. Né? E a última informação é que ele não volta mais como ele era. Sim. Então, vamos pegar esse transatlântico e vamos junto? Exatamente.
E eu fico me perguntando, Davis, no momento em que você falou, é um chamado, né? Eu me vejo, de fato, negro. Eu vejo que tem, agora, nesse outro chapéu que eu estou ocupando, eu preciso fazer algo. O que mudou a tua visão? Hoje, quando você entra numa empresa, o que antes talvez você não perceberia e hoje você rapidamente percebe? Eu faço o teste do pescoço. Primeira coisa que eu faço. Eu fiz aqui no estúdio. Né? Quando eu vou ao restaurante, eu faço o teste do pescoço. Eu faço sempre. O teste do pescoço é assim, eu olho para um lado, eu olho para o outro, depois olho de novo para um lado, olho de novo para o outro e pergunto, tem diversidade aqui? Tem diversidade? Então, isso é a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa, quando eu chego em qualquer lugar. Isso já virou padrão. Né? Eu faço o teste do pescoço. E tem empresas que falam, olha, nós temos aqui 30% de pessoas negras, 40% de mulheres. Aí eu pergunto, onde estão? Que eu não estou vendo. Sim. Nessa sala bonita aqui do ar-condicionado não tem ninguém. Não tem ninguém. Onde estão? Aí eu falei assim, não, eu já vi onde estão. Estão na recepção, estão cuidando da limpeza. Nobre isso. Super nobre, né? Estão fazendo esses trabalhos mais operacionais e mais de início de carreira. Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas pretas? Eu não estou vendo aqui. Aí eu falei, vamos trabalhar nisso? E você tem gente boa aqui ou você tem gente boa para trazer? Vamos evoluir? Aí eu começo a falar de mentoria. Eu faço muita mentoria para a evolução de colaboradores ou colaboradoras negras, das pessoas negras da empresa. Faço muito mentoria disso, treino os mentores, ou eu faço mentoria. Falo também da mentoria reversa, que isso é uma maravilha, né? Da pessoa que está recebendo mentoria também, eventualmente, fazer mentoria do mentor. Sim. Quer conhecer minha vida? Deixa eu contar de onde eu venho, quais são as minhas raízes. Deixa eu contar que eu pego 2 ônibus para chegar até aqui, pego o trem, que demoro 2, 3 horas para chegar até aqui para trabalhar. E eu fui numa empresa fazendo essa mentoria e um diretor, eu acompanhei o processo de mentoria. Ele chegou, era um trainee, teve um grupo de trainees negros, 5 trainees negros, eles trouxeram. E ele o diretor perguntou para um trainee desse, falou assim, mas eu percebi aqui que você não tem a vaga na garagem. Nós temos vaga na garagem para você. Por que você não usa a vaga? Ele falou assim, eu não tenho carro. Ele falou assim, você não tem carro? Sabe, Faria Lima? Né? Sim. Você não tem carro? Eu não tenho carro. Ninguém na minha casa tem carro. Aliás, eu sou o primeiro da minha família a trabalhar aqui no Faria Lima. Porque eu moro em tal lugar. Deixa eu explicar como é que eu chego até aqui. Sim. Isso é importante quando você fala de mentoria. A mentoria reversa. Porque esse diretor nunca mais vai esquecer disso e nunca mais vai fazer essa pergunta. Sim. Né? A vida mudou. A gente precisa respeitar que as pessoas existem, porque diversidade, equidade e inclusão, igual respeito. Sim. E pensando nessa... Entrei, senti que não necessariamente é genuíno, mas entendo que eu tenho, sim, um papel importante de fazer essa virada para que essa empresa tome consciência. E, obviamente, sem entrar no quesito de qual a empresa, mas... Como trazer a consciência? Como sensibilizar, seja num papel de mentoria, para esse CEO ou para o head que está chamando ali a Conduru para um trabalho, para ele começar a ter esse olhar? Além de fazer a provocação, não estou vendo ninguém aqui. Quais outras formas, Davis, que você consegue sensibilizar? Depende muito da empresa, né? Depende da abertura do executivo ou da executiva. Sim. Depende muito dessa abertura. Eu posso ser mais doce ou eu posso ser menos doce, né? Nessa abordagem. Né? Tem empresa que eu toco violino, que fico cantando, fico, né, levando, mas tem empresa que eu tenho que chegar e colocar isso, como eu falei agora há pouco. Olha, a última linha do balanço tem que ser azul. Sim. E você sabia que você trabalhar diversidade, equidade e inclusão vai aumentar o seu azul? Sim. Porque você traz o diverso, você traz a pessoa crítica, você traz as pessoas que são realmente diferentes e que vão trazer ideias novas para você. Sim. Porque o Brasil é um país diverso. Sim. Os produtos que você cria,
ou os serviços que você entrega, esse é meu speech, né? Sim. Os produtos que você entrega, eles são diversos. Sim. Você precisa de diversidade dentro da sua empresa. Sim. Porque senão, como é que você vai conversar com o teu consumidor final? O produto não vai chegar do jeito que ele está esperando. Sim. O serviço não vai chegar do jeito que ele está esperando. Sim. Então, eu trago um pouco desse discurso, eu trago exemplos, eu trago cases de outras empresas. Sim. E sempre eu coloco, independentemente do resultado, eu sempre coloco que o ambiente da empresa vai ficar muito mais saudável. Sim. Porque você trabalha com diversos. Sim. Né? E funciona, muitas vezes funciona, porque tem alguns que falam assim, tem pessoas da alta gestão que falam assim, Deus não vem falando só que o ambiente é bom, Sim. vai ficar melhor. Não vai ficar, ele também vai, mas também vai trazer isso. Né? Eu trago muito do ponto de vista de ética. Ótima essa narrativa. Né? Eu trago muito do ponto de vista ético. E eu falo assim, você tem um código de ética? Você tem um código de conduta atualizado? Tenho. Eu falei, o seu código de ética, em algum momento fala que não toleramos preconceito, discriminação por conta da raça, da etnia, da orientação sexual. Você tem isso. O seu canal de denúncia, o canal de relato, está preparado para receber esse tipo de manifestação? Porque a gente vai mexer num vespeiro que você vai realmente ter mais situações, porque às vezes estão embaixo do tapete. Sim. Né? Aí eu trago muito isso de ética, eu falo do código, eu falo do comitê de ética, eu falo disso, porque para mim ética e integridade está no guarda-chuva. É o topo do guarda-chuva. Sim. Ética e integridade. Embaixo desse guarda-chuva, né, pensando mesmo no guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva você tem diversidade, cuidado e inclusão. Sim. Você tem ESG. Mas a base é ética e integridade. E quais são esses processos, Davis, para esse líder que está aqui nos acompanhando, independente da posição que ele ocupa? O que é o básico quando a gente fala de ferramental, de política específico de ética e integridade dentro de uma companhia? Tem uma caixa de ferramentas, né? Uhum. Eu começaria trazendo, assim, educação. Tudo começa pela educação. Educação em ética, educação em diversidade, educação. Treinar as pessoas, Sim. mostrar o que é. Porque não adianta eu chegar, eu como um gestor dessa empresa, um coordenador, um gerente dessa empresa, chegar para o meu diretor, né, e reclamar que eu estou com muitos projetos, com muita coisa para tocar, e falar para ele, ô João, eu estou sem braço para tocar isso. Não existe mais isso. Sim. Não existe. E se o assistente desse diretor ou a assistente desse diretor é uma pessoa com deficiência que não tem um dos braços? Sim. Né? São coisas que você não pode mais falar. E tem que mostrar, tem que ensinar para essas pessoas. Sim. Tem que treinar. Então, o treinamento para mim é o básico, é fundamental, em todos os sentidos. Ou, abrindo ainda a caixa de ferramenta, né? O que eu vejo? Já falei um pouco, código de conduta, código de ética, políticas. Normalmente está atualizado esse código, Davis, quando você chega nas empresas? Tem empresa que eu tenho visto códigos maravilhosos, assim, de tirar o chapéu, Mas às vezes não. Não, ainda aquele código do passado. Do passado, mas a primeira eu já faço logo a pergunta, assim, de quando que é esse código? Me dá a versão mais atualizada para eu dar uma olhada. Aí eu vejo a versão mais atualizada e lá tem um termo, normalmente é o que eu recomendo também, tem um termo de compromisso do código. Para a pessoa assinar o código, pode ser virtualmente, eletrônico, enfim, sim. Mas tem que ter assinatura. Aí eu falo assim, aí eu mato às vezes, eu falo assim, qual foi a primeira pessoa que assinou o código no lançamento? Que assinou, foi lá e firmou. Que firmou o compromisso dele com ética aqui na organização? Foi o CEO? Publicamente. Então, aí já começa a dar esse choque, porque sim. Você tem que levar a coisa a sério. Porque muitas empresas têm um código legal, mas ninguém nunca leu. Sim. Porque não tem treinamento. Eu falei, você tem que renovar esse seu compromisso anualmente, ou a cada 2 anos. Né? Então, código, políticas. Muitas políticas, se fizer um código de ética, um código de conduta, você pode colocar tudo lá, mas ele vai ficar um livro e ninguém vai querer ler. Sim. Então, o código tem que ser simples, 5 páginas, 10 páginas no máximo. E depois as políticas para dar força a ele. Um canal de ética.
um canal de relato, um canal de denúncia, que as pessoas precisam se manifestar. Sim. Se eu estou com algum desconforto, eu preciso trazer esse desconforto. Deixar muito claro também que o acesso a esse canal tem que ser a última instância. Sim. Tem outras Tem esferas outras que você... esferas. Conversa com o gestor, Isso, conversa com com RH. RH. Né? Se não tiver jeito, aí você sobe e vai até o canal. E muita transparência. Não adianta você ter um canal e as pessoas não sabem o que chegou no canal. Sim. Logicamente, mantendo toda a confidencialidade, mas periodicamente você divulgar. Olha, esse semestre recebemos tantos casos, dos tantos casos que nós recebemos, tivemos tantas advertências, tantas demissões. Deixar isso transparente, porque aí você vai criando confiança no canal. Então, eu diria tudo isso. Tem que ser... uma coisa importante, né? O engajamento da alta liderança é super importante, porque em todos esses temas que eu estou falando, o tom tem que vir do topo. Sim. Se o tom não vier do topo, as pessoas que estão fazendo vão morrer na praia. Uhum. O tom, o exemplo na atitude no dia a dia. Liderança pelo exemplo, a Exato. ética. Eu já vi muitas situações dessas. Mas meu chefe faz. O que eu não posso fazer? Sim. E um item que eu, por alguns anos, eu pedi para ter, né? O canal de insatisfação, para não usar a denúncia. Insatisfação. E eu lembro que quando eu assumi, não tinha a devida tratativa, né? Vou usar nessa terminologia. E aí eu falei, não, vamos pegar toda essa base do passado que está como improcedente, deixa eu entender que investigação não tinha feito, né? Uma investigação, uma apuração. E como transformar este canal como um tom de credibilidade junto às companhias? Qual que é a sua visão de estruturação? Não é de um dia para o outro. Perfeito. Não é de um dia para o outro. Criou, tem que explicar para que serve o canal. E para que o canal não serve. Porque dependendo da empresa, vai chegar ao canal, como chegou no início, quando nós criamos lá no banco, e depois, por isso que precisa de muita comunicação, né? Porque vai acontecer isso. Uma empresa grande, a pessoa vai entrar em contato com o canal e falar assim, olha, o ar-condicionado da sala tal está muito forte, está quebrado. Sabe que o banheiro do andar tal, o banheiro feminino do andar tal, está sempre entupido. E por que o elevador da torre tal está quebrado de novo? Não é para um canal de ética chegar a isso. Isso tudo bem, tem canais específicos, né? As áreas de administração, as áreas de premises, enfim. Então tem primeiro comunicação. Isso a gente faz, isso a gente não faz. A gente não faz, por que não faz e quem você procura. Sim. Tá? Então é isso, porque tem que ter muita credibilidade das pessoas que estão apurando os casos. Sim. Muita credibilidade, muita isenção. Já tive várias situações que chegava, por exemplo, uma manifestação que era direcionada a um dos consultores para fazer essa apuração. O consultor levantava a mão e falava, porque era por sorteio até. A gente até fazia por sorteio, não era sempre, né? Aí chegava para já tivemos isso algumas vezes, chegava para ele falou assim, levantava a mão e falou assim, eu me declaro impedido de tratar esse caso. Porque esse gestor foi meu gestor no passado. Olha. Tá? Ou esse gestor é padrinho de casamento da minha irmã. Sei lá. Estou sim. aqui dizendo que tem algum conflito. Isso. Algum conflito. Então, precisa ter credibilidade até nisso. De quem está fazendo a tratativa. Quanto tempo leva para fazer a tratativa. Porque se você falar assim, olha, todas as manifestações que chegarem, nós teremos uma devolutiva em 20 dias úteis, ou seja, um mês. Sim. Se passa um mês, 2 meses, 3 meses, não chega a nada, perde credibilidade. Então, é desde o início, ou seja, chegou com respeito, faz a tratativa, faz a apuração, vai no tempo adequado, toma a medida adequada, se houver procedência, a medida adequada, e publica periodicamente o que você está fazendo. Porque senão, tudo que chegar no canal vai ser por anonimato. Sim. É um direito de todo mundo. Mas o anonimato ele tem duas vertentes nessa situação. Ou a pessoa está com medo de perder o emprego, medo de retaliação, represália, ou ela está querendo puxar o tapete de alguém. Então, eu faço isso de forma anônima. Sim. Tá? Quando você faz, isso é fato, é comprovado, quando você faz tudo isso que eu estou lembrando, e tem mais outras, né? Mas você faz tudo isso para aumentar a credibilidade do canal, o índice de anonimato diminui. Porque as pessoas falam.
né? Não é difícil, mas não dá para fazer de um dia para o outro. Sim, leva tempo. Leva tempo. E tem que ter intenção, né, Davis? Tem que ter intenção. Intenção, de fato, ter uma estrutura. Porque ele poderia estar acontecendo com você. Sim. Poderia estar acontecendo com você. Trate essa situação como se fosse não um percentual. Assim, nossa, chegou mais uma, então a gente teve, sei lá, desse tipo da árvore, né, que a gente faz assim, qual é o tipo, né? Assédio moral, blá, 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 blá. Nossa, tem 0,2% do que a gente está recebendo é disso daqui. Né? Então, não trata adequadamente. É mais um, é mais um. Sim. É mais um. Mas para aquela pessoa que está sofrendo é 100%. Então, tem que entender que você poderia estar no lugar dessa pessoa. O que eu falo de novo? Respeito. Respeito. E aí eu vou entrar num tema aqui que, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando sobre os vieses. Sim. E eu atuei muito num primeiro, e vou fazer uma breve história aqui para chegar na minha pergunta, quando eu começava a trabalhar o tema de diversidade nas corporações, eu trazia como relevante o letramento, Sim. principalmente da alta liderança, e foi muito curioso, o primeiro letramento que eu fiz, e eu puxei exatamente de raça, e eu trouxe uma advogada que ela começou a trazer esses vieses específicos, né, do eixo de raça. E eu tinha vários. Uhum. E eu me senti horrorosa naquele primeiro letramento. E aquilo, ao mesmo tempo, me deu uma necessidade, como ser humano, de começar a trabalhar os meus vieses. E aí eu queria muito trazer introduzir esse tema para te ouvir. Como tratar isso, Davis? Como trazer a consciência para essa alta liderança, que é o público que está nos assistindo, dos próprios vieses e, a partir dali, atuar neles? Que tipo de, formato você passaria para essas pessoas? Antes de tudo, todos nós temos vieses. Uhum. Eu tenho, você tem. Todos nós temos. Sim. Porque o que são vieses? São inconscientes, às vezes. Uhum. Sabe? Por conta da tua formação familiar. Sim. Por conta da sua experiência de vida, do que você já vivenciou, do que você viu, você vai formando os seus vieses. Sim. O que tem que fazer? Dado que todos nós temos. Sim. Tá? Segunda etapa, identificar quais são. Que tipo de viés eu tenho? O que está acontecendo? Dá para saber. Sim. Dá para saber. Pode ser de uma pessoa acima do peso. Sim. Pode ser uma pessoa acima dos 50. Sim. Essa pessoa está muito velha, ela não vai entender isso. Não dá para trabalhar com essa pessoa. Ela não tem pista. Ela não vai chegar lá. Sim. Então, são vieses que a gente tem. Coisas outras simples. Você está no trânsito, levou uma fechada. Coincidentemente, foi uma motorista, uma mulher. Só podia ser mulher. Sim. Aí, na outra fechada que você leva, não é mulher. Você fala assim, não é mulher. Então, todo mundo tem viés. Você precisa começar a identificar esse viés. No momento que você identifica, você tem que lutar contra ele todos os dias. Sim. De manhã, de tarde, de noite. Você vê uma pessoa com 50 a mais, fala, não sabe nada. Será que não sabe? Bota um jovem ao lado dele. Sim. Os dois no começo, vão se estranhar. Sim. Mas depois, um vai ensinar para o outro. Exato. E o que acontece com o mais velho, com 50 ou 60 anos? Vai acabar sendo mentor desse que está chegando agora. Né? Tem aquele filme super conhecido, O Senhor Estagiário, né? Que é exatamente isso. Pessoas não davam muito valor a ele, e depois ele acabou sendo até o mentor de todo mundo. Sim. Tá? Então, acho que viés é isso. Nós temos que entender, temos que identificar e temos que lutar com ele todos os dias. Porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho viés. Você tem. Olha quais são. Sim. E briga com ele. Vai brigar com ele, não Sim. comigo. Vai brigar com o teu viés, vai brigar com a tua consciência. E nesse trabalho de diversidade que você tem feito dentro das empresas, como medir o sucesso? A gente tem o costume de colocar, e aí tem a polêmica da cota, né? E talvez seja uma pauta para a gente debater. Mas como que a gente entra num papel como consultoria e define os principais indicadores e aquilo vai falar, estamos no caminho certo? Primeiro, o que eu acho que a gente tem que começar a fazer
Primeira largada. Na largada, eu insisto que é um censo. Perfeito. A gente precisa saber quem está lá. A gente precisa saber qual é o nosso público. E não exemplos que a gente escuta muito. A gente vê isso todo dia que eu estou falando com empresa, ou quase todos os dias, né? Ah, mas nós temos a nossa base de dados já. Eu já sei quantas pessoas nós temos negras, quantos LGBTQIAPN+, nós temos, quantos maduros. Eu falei, como você sabe? Não, é a base de cadastro do RH. É o nosso guia, tá tudo lá, eu sei de tudo. Eu falei, tá bom, vamos imaginar. Eu entro aqui na sua empresa amanhã. Você me dá você vou preencher toda a minha papelada, vou preencher meu cadastro. Eu sou gay. Falei, eu sou um homem gay. Você acha que eu vou colocar que eu sou um homem gay no meu cadastro de chegada na empresa? Não vou colocar. Eu não conheço a empresa ainda. Eu não sei quem é meu gestor ou minha gestora. Sim. Eu não sei como eles cuidam disso aqui na organização. Não coloco. Então, o dado que você tem é viciado. Começa por aí. Sim. Então, o que a gente fala muito? Vamos fazer o censo. O censo demográfico de diversidade é anônimo. Chega para a nossa consultoria de forma anônima. Não sei quem é, não tem CPF, não tem endereço, não tem nada. E eu não mando nada para a empresa. Só o resultado. Sim. A gente coloca tudo isso numa base de dados, usa BI e a gente mostra para a empresa o que a empresa tem. Sim. E a gente começa a fazer até a interseccionalidade disso. Tem tantas mulheres negras, né? E onde elas estão? Sim. Onde estão na pirâmide? Então a gente começa a ter números, porque para a alta gestão tomar decisão tem que ter número. Sim. Então a gente mostra os números e chega e fala assim, tá bom, qual a tua meta? Nós chegamos, você achava que tinha 30% de negros, você tem 55% de negros. Não 30%. Nossa, tudo isso, falei, tudo isso. Onde eles estão? Né, não estão no conselho, não estão no comitê executivo, não são diretores, não sei. Assim, pega esse número aqui. Sim. E bota a meta. Nós estamos em 2024, falou assim, 2025 eu quero 10% em cargo de liderança. 2026, mais 10%. Não vai fazer tudo agora que não funciona. Sim. Tá, mas faz um programa, faz meta, e daqui a pouco a gente vai olhar se isso está funcionando. Sim. E a gente ainda recomenda para repetir o censo depois de 2 ou 3 anos. Sim. Para a gente ver como isso está. E é fato, você conhece muito bem pesquisas de clima. Pesquisas de clima depois de uma situação dessa, sim, depois de um levantamento desse, começa a fazer sentido. Só que quando a gente faz um censo e todo mundo preenche, a falha da empresa, às vezes, é não divulgar. Sim. Porque você não fala assim, eu vou preencher mais um questionário que eu não vou saber o que eles vão fazer com isso. Ou o que vão fazer com isso. Que também então, tem isso. Tem que falar. Olha, nós temos tanto disso, tanto disso, tanto disso. A meta da organização para 2025 é essa, para 2026 é essa. Dá para medir. Dá para medir. E com muita justiça, com muito respeito. Sim. E sobre o tema cota, como que eu, para quem já esteve perto de mim, já tive grandes debates sobre isso. Não tem como não trazer a igualdade frente a um sistema que naturalmente não é igualitário. Você, na tua visão, também compactua com algo muito mais, vamos definir o número e vamos trabalhar para atingi-lo, ou vamos primeiro ver o quanto que essa empresa está preparada, vamos trabalhar de uma forma, óbvio que depende de empresa para empresa, mas o que você tem sentido hoje, já que a gente já vem falando há um tempo sobre diversidade? Você traz o tema cota, né? Eu acho que é mais um programa. Sim. Porque é profundo. É profundo. Quando a gente fala cota racial em universidades, no serviço público, nas empresas, né, eu sou muito a favor. Tem muita gente que não quer nem ouvir falar disso. Sim, muito. Mas eu sou muito a favor. Né? Você começou falando exatamente das desigualdades, sim, porque realmente o Brasil é um país desigual. Sim. A gente tem um passado para recuperar. Sim, exatamente. Né? E como é que a gente vai fazer? A gente está atrasado. A gente já tem que ter isso, esse senso então, de urgência. Eu sou super a favor da cota, mas por um tempo. Perfeito. Por um tempo. Que seja por uma geração.
que seja, mas por um tempo, porque a gente não pode segurar na mão a vida inteira. Sim. Então, por um tempo, e a gente vê os resultados que isso está... E está dando resultado. Sim. Está dando resultado. Então, por um tempo. E quando a gente fala isso nas empresas, quando as empresas falam assim, mas eu não tenho uma pessoa negra capacitada para assumir essa posição. Sim. Eu falei, prepara. E você vai ver as pessoas que estão entrando, os trainees que estão entrando. Eu falo muito de trainee, porque eu trabalho muito com trainee também. Então, lá, a empresa está contratando 20 trainees, precisa dar preferência, né, para quem fez MBA no exterior, para quem fala 1 ou 2 idiomas, para não sei o quê. Que fala, estou dando um exemplo, Sim, sim. inglês e espanhol, Uhum. tá? Aí eu pergunto assim, para quê? Uhum. Eu falo, não, inglês a gente usa, tudo bem inglês. Para que você precisa de espanhol? Sim. Você tem operação na América Latina? Uhum. Não, não tenho. Você vai ter? Não, não vou. Você atende a América Latina? Sim. Não. Eu falei, para que você quer espanhol? Para que você está exigindo isso na largada? Sim. Se você adquirir uma empresa lá na América Latina, ou se isso começar a acontecer, você pega um grupo e prepara essa turma. Sim. Isso é você incluir, porque eu sempre, assim, se você traz as pessoas assim, né, e quando você dá a largada, você já sabe qual vai ser o final. Sim. Se você prepara essas pessoas assim, você dá a largada, você tem uma chegada melhor. Sim. Sim. Né? Mais justa. Mais justa. É. Né? Então, eu acho que precisa, eu sou a favor da cota, mas eu sou a favor da cota por um tempo. Por um tempo. Por um tempo. Não dá para ser eterno. E mesmo assim não vai dar para recuperar tudo. Não, ainda assim não vai. Mas eu acredito muito na busca pela formação, né? Então, muitas vezes, e não vou entrar no juízo de valor, a gente tem que ter uma mulher na alta liderança, a gente precisa ter um homem ou uma mulher negra na alta liderança, vamos fazer isso, vamos com uma vaga afirmativa. Eu falei, não tem problema nenhum da gente ter este item. Esse é um dos focos, né? Mas o que eu estou fazendo para formar, para amanhã ou depois eu ter uma disputa, porque eu tenho muitos, Isso. né? Então, é olhar para frente, é olhar para algo que hoje a gente tem, mas aterrissar que a gente tem que trabalhar também aqui embaixo, né? Então, quando a gente faz o censo, né, em corporações que têm uma base operacional muito grande, é muito comum mesmo a gente ver um percentual maior Sim, na base. sem dúvida. E isso não é algo ruim, é algo muito bom desde que eu tenha um plano para que estas pessoas estejam lá no topo, né? Então, desde a formação, mentoria, que você trouxe aqui, a mentoria também reversa, que essas pessoas possam trazer, né, pela lente dela, o que vai fazer sentido para ela crescer também, né? Então, é um trabalho muito maior do que muitas vezes a gente só olhar aquela posição lá de cima, né? É conseguir constituir. E eu fico aqui... a gente, infelizmente, já está caminhando para o final. Não. Pois é, infelizmente, Davis, eu digo que, curiosamente, essa é a parte mais difícil para mim nos episódios, mas é encaminhando para o final. E aí, Davis, eu queria muito te ouvir, assim, o nosso programa é na cara e na coragem, né? E aí, para essa liderança, para esses conselheiros, para essas pessoas que estão aqui, ficaram com a gente até o final, se você puder dar da sua trajetória, exemplos que você teve a cara e a coragem e você tem muito orgulho de ter feito isso. Nossa, eu acho que do tudo que eu falei, que veio, né? Essa coragem, eu nunca tive medo de mudar. Eu acho que a mudança, para mim, sempre foi muito bom. E hoje, quando a gente fala de mudança, as pessoas falam, não, tá tão bom. Tá tão bom desse jeito. Sim. Porque a notícia, quando tem uma mudança, é que vai ter outra. Sim. Mudança existe. Então, para mim, isso é fundamental. Eu vejo isso até na criação dos meus filhos, que isso passou para eles. Sim. Né? De coragem, de decisão, de, sabe, não aceitar, né? Não levar desaforo para casa. Ninguém é agressivo, nada disso, Sim. mas são pessoas de muita opinião. Né? E o que eu já passei por isso, né? Com todos eles. Oh, meu Deus! Já passei. Então, eu vejo muito, e tem uma coisa, eu acho que a gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem. Sim. Porque tem até aquela historinha que é da deusa da oportunidade, né? A deusa da oportunidade era é da mitologia grega, né? Uma mulher com um cabelo na ponta, tipo
como é que fala? Um rabo? Um rabo. Um rabo. Um rabo Uhum. na frente, Uhum. careca e lisa atrás. Uhum. Mas era só na frente que ela tinha o rabo de cabelo. Aí chegavam para ela assim, Deusa, ou chamavam de um nome X, por que você tem asa nos seus pés? Para eu fugir rápido. Por que que atrás de você, sua nuca, você é careca com pele escorregadia? Ela falou assim, porque quando eu chegar, quando eu aparecer, se você não pegar, né, eu fui embora. Né? Ou seja, tem oportunidade. Tem. Fica de olho, porque às vezes ela passou e você não viu. Sim. Que nessa deusa da oportunidade. Ela passa, você fala, é essa que eu quero, mas você não consegue pegar porque atrás não tem mais. Você tem que pegar aqui, você tem que olhar e firmar. Tá? Então, para mim, eu tenho muita coragem disso também, de olhar a oportunidade. Não é à toa esse prêmio, né? Não é à toa, Não. né, Davis? Olha, e para essas pessoas que querem contatar, querem ter, acho que aprofundar ainda mais com você, quais as redes que as pessoas podem te achar? Olha, tem a Conduru. A Conduru, acabei não falando, é uma árvore, né? Uma Tem a árvore. história dela, inclusive, no nosso site, né? conduruconsultoria.com.br, que é o nosso site. Nós temos LinkedIn, Todas as Insta, redes. todos, que é tudo Conduru Consultoria. Tá E lá você vê todas as mensagens. Vê todas as mensagens, os artigos que a gente publica e tudo mais. E tem o meu LinkedIn também. Se alguém quiser se comunicar comigo diretamente, eu fico muito feliz, que eu sou um jurássico do LinkedIn. Eu recebi até semana passada uma notícia do LinkedIn, que eu fiz 20 anos. Me parabenizaram que eu tô há 20 anos no LinkedIn. 20 anos? Até lá você está comemorando, é isso, Davis? 20 Olha, anos, que maravilhoso. Né? Então, meu LinkedIn é Davis Rezende Filho, Rezende com Z. Eu estou super aberto para qualquer conversa. Olha, é um privilégio meu estar aqui ouvindo toda essa história. Em partes, o meu olho já brilha, porque eu sei que é genuíno, né? Tudo isso que você está aqui falando. Para quem está nos ouvindo, eu gosto sempre de dar esse recado. Todas essas pessoas que vêm aqui são pessoas que walk the talk, né? E você é ela. Então, eu fico muito orgulhosa de ter essa oportunidade de contar a sua história. E para quem está nos ouvindo, acessem o Davis. Se você tem uma oportunidade dentro da tua empresa, se você é líder, quer uma mentoria, olha, pessoa incrível. E, de novo, muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui hoje. Eu te agradeço. Para mim foi uma honra. Eu gosto muito de você. Me senti em casa. Que bom! Não vi o tempo passar. Ai, que bom! Eu fico muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado eu que mesmo. agradeço muito. E como eu comecei o episódio, para você que ficou até o final, compartilhe com amigos, com familiares, com heads de RH, gestores, inimigos também, porque tem muita mensagem boa aqui para eles. Deixa seus comentários. Todo dia tem um conteúdo diferente nas nossas redes. E se tiver qualquer dúvida, também coloca aqui, que com certeza o Davis vai responder. Sim. Muito obrigada. Até a próxima.